Vamos falar, galera, final de Campeonato Carioca, fim da linha também para o Vasco na Copa do Brasil, eliminado nessa quarta-feira para o Santos. O time também está fora da Libertadores da Sul-Americana, que não se classificou, infelizmente, em 2019 para nenhuma competição continental. Sobra ao Vasco agora 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer aqui uma rápida passagem, uma análise sobre os reforços do Vasco para esse Brasileirão. Até agora o Vasco já confirmou 3 reforços: Marcos Júnior e Jairinho, os dois do Bangu, e Valdívia, que vinha jogando na Arábia, retornou para o Internacional e não vinha sendo aproveitado. Mas eu acho que o principal para a gente começar a analisar individualmente cada reforço desse do Vasco é entender aonde o Vasco vai brigar nesse Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 anos, nas últimas 10 edições de Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu ficar entre os 10 primeiros só 3 vezes. Foi ali 2011, 2012 e mais recentemente em 2017 conseguiu classificação para a Libertadores do ano passado. Só que nessas 3 vezes que o Vasco conseguiu ficar entre os 10, além disso o Vasco ficou fora 2 vezes também, nessas 10 edições, disputou 2 Série B, ou seja, teve rebaixamento, ano passado ficou em 16º, ou seja, na beirada ali para não cair. O Vasco é muito 8 ou 80. Foi muito bem naquele período, 2010, 11, 12, depois caiu em 2013, depois ficou nesse vai e volta, agora conseguiu classificar para a Libertadores e no ano passado já foi mal novamente. A grande questão desses 3 anos que o Vasco conseguiu se classificar para a Libertadores, conseguiu ir bem, o Vasco se classifica 2 vezes para a Libertadores, se eu não me engano, foi que o Vasco saiu desses anos muito endividado. Ou seja, o Vasco consegue montar um time competitivo nesse período, só que se endivida muito para os anos seguintes. E a atual diretoria fala muito em austeridade financeira, etc. E eu acho que realmente o caminho é esse: você montar um elenco inteligente dentro da sua capacidade financeira e que você brigue. O Vasco, sei que a ideia do torcedor é sempre o time brigar por título, brigar lá em cima, mas, pelo menos na minha visão, a ideia do Vasco deveria ser subindo o degrau nesses próximos 3, 4 anos para se reestruturar financeiramente, reestruturar uma equipe, parar com essas dívidas. Agora o Rildo acabou de entrar na justiça pedindo mais de 1 milhão, quase 2 milhões de dívida já do clube com ele. Ano passado o Wagner também saiu, ou seja, os salários estavam atrasados até bem pouco tempo. Então o Vasco precisa reestruturar isso antes de pensar em montar uma equipe competitiva. Isso afeta diretamente no nível dos reforços. Uma coisa é você contratar para ser campeão brasileiro, outra coisa é você contratar para ter um ano tranquilo. Eu acho que a ideia do Vasco esse ano é ter um ano tranquilo, sem susto. E isso significa o quê? Significa tentar ficar na parte de cima da tabela, ou pelo menos no meio da tabela, ali 10º, 11º, 12º, sem ter essa pressão o ano todo de rebaixamento, o que aconteceu várias vezes com o Vasco nos últimos anos. Foi exatamente isso, uma pressão constante, o rebaixamento sempre muito próximo do clube e o Vasco vivendo essa pressão no dia a dia. Até quando conseguiu a classificação para a Libertadores em 2017, até o meio da temporada o Vasco brigava contra o rebaixamento. Difere muito pouco, pra você ter uma noção. O Vasco foi 16º no ano passado, com a diferença de 7 pontos só para o Santos, que ficou em 10º. Então um vacilo em 2 jogos deixa no fim do campeonato, transforma um time que era meio de tabela em quase rebaixado. Então a ideia do Vasco, no meu entender, esse ano é montar uma equipe dentro de um orçamento compatível com o que que o clube pode gerar de receita. Eu já acho que o Vasco tem um problema já desde o início do ano de desequilíbrio no elenco. O Vasco tem muito volante e por exemplo, teve que lançar agora o Alexander, goleiro da base, fazendo estreia como profissional numa partida decisiva contra o Santos, Copa do Brasil. Nada contra o Alexander, que fez uma ótima copinha, só que não é seguro para um time. Numa posição você tem 12 opções, como é o caso de volante, e para goleiro você tem que fazer a estreia numa partida decisiva. Então acho que falta um pouquinho de equilíbrio nesse elenco do Vasco ainda, e não foram esses 3 reforços que vão suprir essas necessidades. Mas voltando à ideia aqui, tanto o Jairinho como o Marcos Júnior, ao meu ver, são oportunidades de negócio. São 2 jogadores que chegam barato ao Vasco, vem de um clube pequeno, então eu não tenho aqui os valores exatos de salário de jogador, mas obviamente um jogador que está vindo de uma competição estadual pelo Bangu, 2 jogadores que nunca disputaram Série A, certamente não são
não tem um valor tão alto de mercado, um valor de salário tão alto quanto um jogador que está vindo da Europa, um jogador que está vindo de outro time da Série A. O Felipe Bastos, por exemplo, disputou 14 minutos só no Campeonato Carioca. Não sei o salário certo dele, mas eu lembro que na época ventilou-se um valor entre 80 mil, 60 mil em 4 meses. Esse valor aí já deu uns 400 mil reais, 300 e poucos mil reais, e disputou apenas 14 minutos. Eu acho que o Marco Júnior, agora entrando na parte individual dos reforços, analisar primeiro o Marco Júnior, é um jogador de 23 anos, que já teve mais oportunidades, jogou no ABC, em equipes menores, mas já tem alguma certa experiência em Campeonato Brasileiro, ainda que em divisões inferiores, mas tem apenas 23 anos, fez um Campeonato Carioca muito bom, inclusive muito bom contra os grandes, porque isso pesa muito também. Às vezes a gente vê um jogador despontando no estadual, sendo artilheiro, principalmente artilheiro, às vezes o jogador faz 3, 4 gols numa partida contra outro pequeno, desponta na artilharia, acaba contratado por um dos grandes, depois acaba não rendendo, porque às vezes ele não joga bem já exatamente contra os grandes, já tem uma dificuldade um pouco maior. O Marco Júnior não. O Marco Júnior jogou bem todos os jogos contra o Vasco. Foram 3 jogos contra o Vasco, na reta final ali, já na finalzinho da Taça Rio, última rodada da Taça Rio, semifinal da Taça Rio e semifinal do Carioca. 3 jogos importantes, e eu já escrevi aqui, não só sobre ele, vou até deixar aqui na descrição do vídeo, escrevi já sobre o Marco Júnior, o Jairinho e o Valdívia, lá pro meu blog, lá no Lance, o blog do Garone, e eu deixei lá, tem um pouco mais de detalhe, porque aí eu uso lá muitos números. Aqui, como eu não vou lembrar de cabeça os números, eu vou evitar os números para não errar aqui. Mas eu lembro que o Marco Júnior foi líder de passe certo do Bangu nas 6 partidas contra os grandes, além dos 3 jogos contra o Vasco, enfrentou uma vez Botafogo, Fluminense e Flamengo, cada um. E ele foi líder de passe certos do Bangu, ele foi líder de assistências do Bangu, de assistência para finalização, ou seja, ele é um jogador, apesar de ser volante, que chega bem à frente, apesar do gol que ele fez contra o Vasco, não é um grande finalizador, finalizou bem pouco nesses jogos do Campeonato Carioca, mas é um jogador que se aproxima exatamente para dar esse último passe. Ele, na verdade, é meia de criação, de origem. Se for pensar, como é o Galhardo. O Galhardo não era um camisa 10, vai ser um camisa 8 ali, e acabou que nesse ano ele estava brigando por posição com o Bruno César. Ao meu ver, não cabia essa opção, mas, enfim, a opção do Valentim. O Galhardo até acho que rendia mais atuando pelo lado, mas voltando ao Marco Júnior, inclusive o Galhardo também jogou no Bangu. O Marco Júnior é um meia de criação que vem jogando como segundo volante, não é um primeiro volante, e mesmo assim foi o segundo maior ladrão de bolas do Bangu nessas partidas contra os grandes. Eu digo contra os grandes porque o Footstats dá as estatísticas só dos duelos dos grandes, então eu não tenho como base os jogos contra os menores. Então o que dá para trabalhar são esses números contra os grandes, e o desempenho dele foi sempre top 3 ali das principais estatísticas do Bangu. E é uma aposta barata. Pelas características, exatamente por esses números e pelo que ele jogou nas partidas, em tese, ele viria para disputar a posição com o Lucas Mineiro. Só que desde a época do Alberto Valentim, o Vasco já vem jogando com 2 volantes que tem uma saída de bola mais interessante. O Vasco agora está sem treinador, pelo menos até agora, quando eu estou gravando esse vídeo. Hoje é sexta-feira à noite, se eu não me engano é dia 26 de abril, possível 26 de abril. O Vasco ainda não tem treinador para o Campeonato Brasileiro. Então, às vésperas do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda não tem treinador. Então, depende muito de como... o aproveitamento dele no time depende muito de como vai ser essa montagem do próximo time através desse novo treinador. Com o Alberto Valentim, o Vasco muitas vezes optava por 2 volantes que se aproximavam ao ataque. É o caso do Raul e Lucas Mineiro. Por mais que o Lucas Mineiro ainda se destaque mais por essa qualidade do passe, por essa saída, o Raul também não é um volante de contenção, aquele camisa 5 típico que a gente está acostumado a ver muitas vezes no futebol. Mas, então o Marco Júnior poderia jogar junto com o Lucas Mineiro. Não quer dizer que o Marco Júnior vai chegar tomando conta da posição também. A gente tem que entender esse distanciamento entre você estar num clube pequeno do Rio de Janeiro e chegar num grande. Você precisa de tempo, precisa de adaptação, confiança. Então, o Marco Júnior chega, na verdade, não tem uma lacuna. Ao meu ver, a lacuna dentro do elenco do Vasco seria nesse primeiro cabeça de área, se fosse atuar com um jogador mais de contenção. O que eu acho que precisa exatamente por causa da saída do Lucas Mineiro. Deu certo, por exemplo, agora contra o Santos, o Vasco com 3 zagueiros. Exatamente porque dá mais liberdade para o Lucas Mineiro poder
fazer essa transição sem ter que voltar tanto. Acabou que o gol do Santos foi exatamente também onde estava o Lucas Mineiro. Se tivesse talvez um primeiro volante mais defensivo, que saísse menos para o jogo, o Bruno Silva faz isso algumas vezes, mas também não é um jogador rápido, ele não cobre um espaço muito grande de campo, exatamente por não ter essa velocidade, mas o Marcos Júnior pode sim, eu falei que ele foi o segundo maior ladrão de bolas do Bangu. Ele apesar de ser um volante, ele não é um volante de força, é um volante de muita qualidade técnica e ele é rápido. Então talvez o Marcos Júnior ajude a tirar um pouco o peso não só do passe do Lucas Mineiro, mas também contribuir defensivamente. Bom, outro jogador que veio do Bangu foi o Jairinho, e uma condição parecida com essa do Marcos Júnior, uma oportunidade de negócio. Mesmo o Jairinho não tendo os 22 anos, acho que isso pesou bastante nesse finalzinho sobre a avaliação da galera sobre o Jairinho. No início todo mundo achava que ele tinha 22 anos de idade e depois ele descobriu na verdade que ele tinha 28. Eu já escrevi sobre ele também lá no blog, vou deixar, o link também está aqui na descrição do vídeo, que achei bem interessante essa ideia, essa história dele, que na verdade ele largou o futebol ainda nas divisões de base e foi retomar a carreira aos 26 anos de idade, após ter uma filha. Ele trabalhava no sacolão, trabalhava até de madrugada, sofria com isso, o fato de ter desistido do futebol precocemente. E no meu entender é muito mais difícil um jogador desse, que perdeu exatamente o auge físico dele ali, com 21, 22, talvez com 24, 25 anos, esteja chegando ali no ápice físico dele, e enquanto todo mundo treinava e se alimentava bem, tinha todo o preparo do lado, o Jairinho estava trabalhando como uma pessoa normal, como a gente, e mesmo assim conseguiu retomar a carreira, foi para o Campo Grande, se não me engano fez 6 gols em 7 jogos no Campo Grande. Isso que eu falei, lá na matéria tem os dados certos, aqui eu vou acabar me embolando. Mas depois chama a atenção do Bangu, é contratado pelo Bangu e faz um carioca muito bom pela equipe alvirrubra. O Jairinho, como eu falei, é uma oportunidade de negócio, assim como o Marcos Júnior. Um jogador que chega barato e é uma aposta. Mesmo não sendo a aposta de 22 anos que esperavam que fosse, que aí já tem mais mercado lá fora, passa a ser uma aposta de 28 anos para a temporada. O Vasco já teve outros casos de contratações assim, umas dão certo, outras não dão, normal. Não nessa situação do Jairinho de ter largado o futebol e voltado, mas jogadores se destacam, atacantes rápidos se destacam em equipes menores e o Vasco contrata. O Zezinho, por exemplo, que veio da América de Natal, tinha jogado no Madureira, quem aí pegou o fim da década de 90 lembra bem do Zezinho, era um bom jogador, um time estrelado do Vasco, que tinha Romário, o Zezinho conseguia ser fundamental. Isso em 99 ali, o Vasco tinha Donizete, Luizão e Guilherme ainda brigando pelo ataque, etc. O Edmundo volta também, enfim. Mas sobre o Jairinho, a principal característica dele que me chamou a atenção, que acho que chamou a atenção da maioria, foi o drible. E isso falta no Vasco hoje em dia. Por mais que o pessoal ache fútil o drible, muita gente considera fútil, é importante você ter um jogador com uma característica diferente, e acho que é o que difere exatamente o Jairinho do que o Vasco tem no elenco. Ele tem um 1 contra 1 muito bom. O Vasco tem outros jogadores habilidosos, o Lucas Santos, mas ainda é muito jovem, ainda vai oscilar. O Jairinho é mais uma opção para isso. Ele, como eu falei, ele atua normalmente pelo lado esquerdo, nas partidas dele contra o Vasco, ele caiu pelo lado esquerdo de ataque, e é onde joga hoje o Marrone. E não acho que ele vai disputar a posição com o Marrone, acho até que o Valdívia pode vir a ser esse homem da esquerda, na verdade, eu vou falar do Valdívia mais aqui na frente do vídeo, mas o Jairinho ele dá algo diferente com opção. Ele é um jogador rápido, um jogador habilidoso e ele é destro atuando pela esquerda, o Marrone já é canhoto. Então muda, se você, mais que pareça só uma mudança de nome ali, se fizer uma alteração dessa no fim do jogo, por exemplo, eu acredito que o Jairinho possa vir a ser esse homem de fim de jogo para botar um pouco mais de velocidade no ataque, que o Vasco não tem um ataque veloz,
principalmente com o Maxi Lopes de centroavante. O Vasco ganhou um pouco mais de mobilidade quando o Marrone jogou ali, mas o Max fez uma partida, eu achei muito boa contra o Santos, porque o Marrone jogou um pouco mais por dentro, com essa ideia dos 3 zagueiros do Valadares. O Danilo Barcelos e o Pikachu abriram muito bem pela ponta, jogaram o Marrone, jogou o Marrone mais por dentro, acabou aproximando os dois ali, deu uma mudada boa. O Lucas Santos também mais por dentro, aproximou, o Max participou mais do jogo. O Jairinho já é um jogador que eu acho que exatamente para esse fim de jogo, que tem o drible que o Marrone tem, mas tem menos, uma característica diferente. O Marrone tem qualidade técnica, mas ele não usa sempre o drible, não é um jogador que parte para cima sempre. O Rossi faz um pouco isso, mas o Rossi é um jogador mais de velocidade também, ele precisa de campo para isso. O Pikachu, mesmo caso, são 2 jogadores que são mais para puxar contra-ataque do que realmente para um drible curto, uma jogada rápida. E o Jairinho tem essa característica que eu acho que pode vir ajudar. Chega como aposta sem obrigação de brigar por posição, assim como o Marco Júnior. O Marco Júnior eu acho que ainda tem mais condições de brigar por posição, até pela carência da posição, do que o Jairinho, mas é um jogador que o Vasco tem pouco a perder se não der certo. É um custo muito baixo de salário, vale a aposta, porque ele foi bem contra o próprio Vasco. Foi o que eu disse até na minha coluna. Se alguém acha que o Jairinho não pode render na Série A, está menosprezando o próprio Vasco. Ele rendeu contra o Vasco. O nível do Carioca é diferente? O nível do Vasco é parecido com a maioria dos times. Você tira ali 6, 7 que estão à frente, indiscutivelmente à frente, assim, em relação a elenco, estrutura, mas a maioria está num nível muito parecido, como eu falei. 3 pontos, 3, 4, 5 pontos difere do meio da tabela para o fim. E pode ser um jogador que vem agregar em cima desses times. E por último, mas não menos importante, o Valdívia, que dos 3 é o que mais chega com status realmente de reforço para o elenco, com a chance real de brigar por posição entre os titulares. Eu falei, vai depender, claro, de quem vai chegar como treinador, de que proposta de jogo, de que formato, estrutura de time pretende montar, mas eu vejo o Valdívia como uma peça importante nesse elenco, se ele render o que rendeu no Internacional. A grande dúvida do Valdívia foi essa queda de rendimento que ele teve após a lesão. O Valdívia surgiu muito bem, na verdade, na Copinha, não vou lembrar o ano aqui, mas também está na matéria. Ele foi artilheiro pelo Rondonópolis. Ele fez 8 gols, se eu não me engano, a mesma quantidade que o Thiago Reis fez esse ano, por exemplo, só que disputando menos jogos, porque o Rondonópolis não foi finalista daquela Copinha. Então ele já apareceu muito bem, foi para a base do Internacional, se destacou na base do Internacional, subiu para os profissionais, teve o primeiro ano discreto, já falei isso também, até em relação ao Lucas Santos, é preciso ter paciência com esses jogadores que estão no primeiro ano. Teve um ano razoável no Internacional e o segundo ano dele foi muito bom. Ele foi um dos principais artilheiros do Brasil na temporada 2015 ou 2016, se eu não me engano. Isso que eu falei, dá uma olhada lá aqui no link da análise sobre ele, que vai ter muito mais, vai ter as informações mais precisas, mas ele foi destaque no Internacional, se machucou jogando pela seleção brasileira olímpica, estava se preparando para ir para os Jogos Olímpicos, era o camisa 10 daquele time, claro, depois ia vir o Neymar, mas o Valdívia vinha muito bem, vinha com moral, estava sendo titular naquela equipe olímpica e sofreu uma lesão e caiu muito de rendimento. A queda de rendimento é natural pela lesão, pela volta, ele voltou no Internacional, que estava brigando para não ser rebaixado, que acabou inclusive rebaixado, então já voltou com uma pressão de resolver os problemas no Inter e acabou se queimando um pouco no Internacional, exatamente por não ter voltado como era o Valdívia de um ano antes, de alguns 6, 7 meses que ele ficou parado. Ele não voltou no mesmo ritmo e era óbvio que isso aconteceria, mas a paciência do torcedor não funciona nem sempre com a razão. Então o Internacional acabou sendo rebaixado, ele se indispôs com a torcida,
Foi para o Atlético Mineiro, se eu não me engano, e depois para o São Paulo, e sempre teve passagem discreta. O São Paulo teve mais uma lesão na coxa também, se eu não me engano. Isso acaba, uma coisa em cima da outra, ele foi caindo de rendimento. Então, mas qualidade técnica, o Valdívia sempre mostrou que tem. Eu estava assistindo, inclusive estava passando aqui, até na televisão aqui ainda há pouco, todos os gols do Valdívia pelo Internacional, que eu fui analisar exatamente como ele estava rendendo melhor nessa época que ele estava bem. Muitos dos jogos ele atuando pela esquerda, novamente onde tem o Jairinho, que eu acabei de falar, e o Marrone atuando nesse setor. O Lucas Santos também joga por lá, mas ele tem, assim como o Jairinho, que tem no 1 contra 1 um diferencial, o Valdívia tem o diferencial da finalização. O Marrone é um jogador que finaliza bem, mas a maioria dos gols dele são fechando como centroavante, fazendo gol de cabeça ou numa arrancada em velocidade. O Valdívia já tem um chute de média distância, que é o principal dele. Assim como o Jairinho, ele é destro. O Jairinho não é um grande finalizador, é um jogador mais de preparação de jogada. O Valdívia já é um finalizador mais do que um criador de jogadas. Tem essa dúvida se o Valdívia vai chegar para disputar a posição com o Bruno César, por exemplo. Agora, no caso, o titular tem sido o Lucas Santos. Ou seja, atuando mais centralizado, encostando mais ali no Maxi Lopes, ele pode fazer também essa função. Principalmente se o Vasco jogar com o Alberto Valentim, o Vasco jogava muito preso a uma ideia. Quem estava na esquerda, estava na esquerda, quem estava na direita, estava na direita, ou estava mais centralizado. Com o Valadares, o Vasco já se movimentou bem mais. O time já girou mais o Marrone, encostando bastante no Maxi Lopes. O Lucas Santos também ia para a direita, invertia com o Pikachu para o meio. O Valdívia pode fazer isso também. É um jogador que atua muito bem em qualquer posição ali do ataque. Inclusive, muitos dos gols dele pelo Internacional foram de cabeça, fechando como centroavante, ou completando cruzamento com o pé. É um jogador que pisa muito bem dentro da área. Ele pode fazer isso como camisa 10, ou pode fazer também jogando pela esquerda, como é o caso do Marrone. Mas eu acho que mesmo o Marrone tendo uma queda de rendimento agora ele começou muito bem o ano, é o artilheiro do time na temporada, caiu de rendimento nas partidas finais, mas ainda é um jogador muito útil, um jogador com muita qualidade. E acho que o importante do Vasco, essa chegada do Valdívia, é que você passa a ter mais opções opções. Aí não entra naquela história do volante, que você tem vários volantes muito parecidos e num nível abaixo do que se esperava ter. Tendo Bruno César, Marrone, Rossi, Valdívia, Iago Pikachu podendo se revezar no ataque, nessas três posições de ataque que o Vasco tem usado no 4-2-3-1, claro que pode variar com o novo treinador, mas o Vasco passa a ter peças para o ano. Como eu falei, faltam 38 jogos para acabar o ano do Vasco. E o Vasco, consequentemente, não vai ter todo mundo disponível os 38 jogos. Então, tanto que o Rossi já está lesionado, o Bruno César não está na melhor forma física. No início ele vinha atuando um pouco menos, chegou na parte final do campeonato, ele começou a jogar os 90 minutos e deu uma queda de rendimento também nele. Então é importante ter esse revezamento, o Valdívia podendo fazer mais de uma função, porque o Bruno César joga só centralizado. O Valdívia já pode jogar pela esquerda, ou centralizado, ou até na direita, ou se o Vasco for atuar no 4-4-2, ele pode ser esse segundo homem de ataque. Então ele dá mais opções, é o caso do Jairinho e do Marco Júnior também, dá opções diferentes ao elenco. Eu acho que o Marco Júnior dá um pouco menos de opção diferente, porque tem jogadores com características parecidas. O Lucas Mineiro, o Raul, são todos segundo volante. Vai jogar quem está melhor, quem treinar melhor, quem se encaixar melhor ali na dupla, que acho que o Vasco ainda não encontrou essa dupla de volante, ou trinca, dependendo de como vai atuar daqui para frente. Aí abre mais uma porta para o Marco Júnior. O Jairinho eu vejo como opção para segundo tempo. Claro, depende de como é que vai render nos treinamentos. É uma aposta, não tem a obrigação de chegar para assumir como titular. E o Valdívia já chega para botar pressão no Marrone na esquerda, no Bruno César e no Lucas Santos no meio, que tem se revezado também. Até no início o Vasco usava o Dudu, deu uma sumida. E até ser uma opção para a direita, quando o Pikachu e Rossi não puderem. Acredito que o Vasco leva o nível gastando pouco. Não acho que suba de nível, vai brigar na ponta do campeonato. Como eu já disse aqui, o importante era o Vasco entender aonde que ele quer brigar. Eu acho que a meta do Vasco esse ano é ficar entre os 10, ou deveria ser. Ficar entre os 10 seria um título para o Vasco. Se conseguir ficar 12º, 13º, eu acho que
um pensamento realista do Vasco pro Vasco hoje, esse Vasco hoje, ficar entre os 14, 12 primeiros, e um título pro Vasco ficar entre os 10 primeiros. Aí depende muito como vai desenrolar a temporada, quem vai chegar como treinador, se vão chegar mais reforços, mas o momento atual do Vasco é esse. Os reforços que chegaram, dois mais discretos, Marcos Júnior e Jairinho, oportunidades de negócio barato, oportunidade de reforçar o elenco com jogadores que não gastam muito, e o do Valdívia uma aposta na retomada do futebol dele, que ele já teve, que ele tem. Eu não acho que futebol o jogador desaprenda, eu acredito que realmente fisicamente ou até de cabeça o jogador tem a queda de rendimento natural após uma lesão. Resta saber como ele vai querer, se ele vai estar afim de jogo. É o mesmo caso do Bruno César, que eu critiquei no início da temporada também a chegada dele por achar que era um jogador que... era um jogador que vinha fora de forma, não vinha de grandes temporadas em Portugal, mas me pareceu um jogador com muita vontade nesse início de temporada. Inclusive emagreceu bastante, se você pegar a estreia dele para as últimas partidas, ele perdeu bastante peso, e isso mostra que o jogador está afim de jogo. Não acho que... já escrevi lá no blog também, que acho que a saída do Valentim não tinha outra alternativa. O Vasco precisava mudar a forma de jogar, precisava encontrar alternativas, e ele não vinha encontrando, não vinha nem testando, na verdade. O Vasco se apegou naquele 4-2-3-1, os dois volantes não encaixaram, a defesa ficava exposta, o time jogava de forma reativa, é uma opção do treinador, mas não vinha funcionando. Funcionou muito bem contra o Fluminense, talvez pelo Fluminense ter a maior posse e estar implementando também um novo estilo de jogo. O Vasco conseguiu tirar proveito disso contra o Fluminense. Para mim foram as duas melhores partidas no Carioca do Vasco, foram as partidas contra o Fluminense. Mesmo sofrendo, o Fluminense pressionando, o Vasco conseguia encaixar os contra-ataques. Nos outros jogos teve dificuldade para fazer isso, e o Vasco não conseguiu renovar isso. Como eu disse, não tem problema o time jogar de forma reativa no contra-ataque. O problema é quando isso deixa de funcionar e o treinador não aponta outras soluções. O Vasco ficou, quando tinha posse, não conseguia jogar no contra-ataque, quando saía perdendo, por exemplo, que tinha que tomar a iniciativa, o Vasco se limitava a cruzamentos e bola longa para a área. O Valadares mostrou que era possível, nessa partida contra o Santos, mostrou que é possível pensar diferente com o mesmo elenco, botou praticamente o mesmo time em campo, com uma outra estrutura de jogo, uma estrutura que funcionou bem contra o Santos. O Vasco conseguiu se impor sobre o Santos, sofreu no final, acho muito pela parte física, que o Vasco perdeu dois jogadores ainda no primeiro tempo. Com 25 minutos de jogo o Vasco já tinha perdido Castan e Fernando Miguel, os pilares desse elenco. Inclusive se inscreve aqui no canal que eu vou fazer análise do elenco geral também para o brasileiro. E o Vasco caiu, acho, de rendimento muito por conta do gás, e o Marcos Valadares só tinha mais uma opção de troca e faltou essas três opções para dar um gás no Vasco. O Vasco caiu de rendimento, o Santos merecidamente conseguiu a classificação, e mesmo assim o Vasco ainda teve chance de marcar no fim, marcou com o Ricardo Graça impedido e quase marcou com o Maxi Lopes aos 51. Isso mostra que era possível o Vasco criar jogadas além de cruzamentos para a área, além de faltas cobradas pelo Danilo Barcelos. Isso deu uma sobrevida ao Vasco, com a ideia que, acertando na mão no treinador, pode esperar um pouco mais desse time, que não acho que seja um elenco fraco, não acho que seja um elenco para brigar contra rebaixamento. Acho que o Vasco pode brigar um pouquinho mais acima, mas acho que o limite é ali brigar entre os 10. Brigar para ficar no top 10 acho que é o grande mérito do Vasco. Os reforços começaram a chegar, e Jairinho e Marcos Júnior, para compor elenco, Valdívia para dar um pouco mais de qualidade no ataque vascaíno, dar mais opções. Vamos esperar para ver se chega mais reforço. Acredito que chegue, dificilmente o mercado se fecha agora. Vamos ver como é que vai ser montado, mas a princípio é isso sobre os reforços do Vasco. Então no próximo vídeo eu vou fazer a análise do elenco geral do Vasco. Agora o Vasco está com mais de 40 jogadores. Vou falar de um a um aqui, onde o Vasco talvez esteja pecando mais, esteja com um buraco, onde tem excesso, e a gente debate isso aí.